Hoje vamos explorar o mundo da intervenção de terceiros no processo civil. Vamos lá? Intervenção de terceiros no Código de Processo Civil, onde nós teremos assistência, chamamento ao processo, denunciação à lide, incidente da desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae, ou seja, 5 hipóteses que terceiros neste procedimento podem intervir no processo. Agora, sobre o chamamento ao processo, qual é a diferença do chamamento ao processo para a denunciação à lide? Olha só o nome, denunciar à lide, denunciar alguém. Então eu tenho alguém antes. Significa que toda vez que você for usar uma denunciação da lide, nós estamos diante de uma responsabilidade subsidiária. Exemplo, imagine um acidente de trânsito, onde a parte é acionada em juízo, ela é chamada para dentro do processo, ela é citada, só que ela procura você e fala para você, só que ela te procura e pergunta, mas eu também tenho uma seguradora. Veja, a seguradora, se você quiser trazer para dentro do processo, é uma hipótese de denunciação da lide. Vejam, qual a diferença do chamamento ao processo? Já o chamamento ao processo, os dois devem, então eu chamo, então a minha responsabilidade é solidária. Então, denunciação à lide, responsabilidade subsidiária. Chamamento ao processo, responsabilidade solidária. Os dois devem. Então, quem pagar primeiro está resolvido. Agora, a hipótese de amicus curiae, tratar de uma forma, amicus curiae é amigo da corte. Mas vamos ver. Vamos tratar de uma forma um pouquinho mais diferente, como amigo do tribunal que traz a sua expertise para enriquecer o debate. Então, qual é o papel da amicus curiae? O papel da amicus curiae é quando estiver diante de situação de grande relevância, interesse social, interesse político, interesse econômico, interesse jurídico. Veja, significa que eu tenho uma ação onde eu vou buscar um órgão de classe, por exemplo. Ele vai acompanhar o processo para, eventualmente, ele colaborar com o andamento do processo. Veja, ele não é um perito, ele é um amicus curiae, ele vai auxiliar. É como se fosse uma situação, como por exemplo, tem uma ação que envolve vários litigantes, uma ação coletiva, por exemplo, e vai lá a OAB e de repente ela quer participar dentro do processo, para verificar o andamento do processo, colaborar com o andamento do processo. Seria uma hipótese de amicus curiae. Então veja, toda vez que tiver uma ação de grande relevância e tiver algum ente, tiver alguma entidade de classe, por exemplo, intervindo no processo para colaborar com a justiça, com o direito das partes, fiscalizando também, é amicus curiae. Agora, vamos para a próxima. A próxima é o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente é quando a justiça precisa olhar a empresa além dos sócios e dos seus administradores. Veja, é uma ação movida em face de uma empresa, entretanto a empresa não honra, eventualmente, com as obrigações oriundas de eventual sanção judicial, e o juiz, não encontrando outro meio, a única forma de buscar uma responsabilidade dos sócios ou dos administradores é o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Por isso que nós falamos, é um novo olhar do Poder Judiciário frente à figura dos sócios ou dos seus administradores. Veja, ela tem diversos diplomas legais. Exemplo, Código Civil, artigo 50, Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, está lá no artigo 135 do CTN, e como nós estamos falando aqui, a partir do artigo 119 no Código de Processo Civil. Mas claro, ela está no direito ambiental, ela está em diversas situações. Só que cuidado, eu tenho 3 formas de fazer esse pedido. A forma mais comum que vocês já ouviram falar é a forma ordinária, onde sai da empresa e atinge a figura do seu sócio. Mas também tem do modo inverso, saindo da pessoa física e indo para a pessoa jurídica. Mas ela também tem uma terceira, que é a via, muito que a doutrina fala, como via reflexa. É que vai atingir, por exemplo, sócio oculto. Outros sócios que já deixaram a empresa, mas tem aquela responsabilidade lá de 2 anos, que vincula lá no nosso Código Civil na área do direito empresarial. Então veja, ela é uma hipótese que eu busco, tanto o sócio, como do sócio para a empresa,
como daqueles que já participaram da empresa, bem como aqueles que são ocultos. É uma bela ferramenta para você poder estudar e buscar aí, eventualmente, a solução do seu problema.